Boa noite a todos os queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastoril, que tem como título: Faça questão de ser alegre e otimista. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Como é bonito a gente ser alegre, né? Essa alegria com otimismo. Como a gente encontra pessoas assim. Mas também encontra-se pessoas tristes, cabisbaixo, que não têm alegria de viver. São pessoas tristes, que trazem alguma coisa dentro de si, alguma negatividade, alguma decepção. Então, nós devemos alimentar a alegria e o otimismo, não essa tristeza. E ele nos diz, continua nos dizendo: se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Porque as dores são normais, as vicissitudes da vida, mas não podemos deixar que ela nos domine. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Tem que ser trabalhado. A felicidade vem de dentro de cada um de nós, não de coisas externas. Então, por isso, nós temos que alimentar as coisas boas. Construa a sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua ventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Devemos consultar o nosso coração. Como é que está? Por que eu vivo tão triste? Qual a causa? O que me levou a estar triste? Por quê? Então, quando chegar nesse ponto que a gente faz essa autoanálise, chegamos justamente na causa, que devemos modificar as nossas atitudes e os nossos pensamentos, porque seremos sim criaturas felizes. Pois esse foi o objetivo que Deus nos criou. Minutos de Sabedoria. Adquire livrinhos dessas mensagens. Leiam de manhã e leiam à noite. São mensagens bem curtinhas, que nos fortalecem muito. Então vamos agora reunir o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer por mais esse momento de paz, de harmonia que Ele nos concede. Que as tuas bênçãos, Senhor, se derramem sobre cada um de nós aqui presentes. Que a luz do teu Evangelho, Jesus, sirva como bússola, um orientador que é na nossa caminhada evolutiva. Nos ajude, Senhor, a nos libertar da nossa ignorância, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da nossa falta de fé. Faça, Senhor, que brote no coração de cada um dos teus filhos a paz e a harmonia. Que este momento de prece não fique somente entre nós, encarnados e desencarnados nesse ambiente, mas que ela se transforme em bênção e luz e vá ao encontro de todos os nossos irmãos de humanidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
não nos deixes cair em tentações e nos livre do mal. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual que nos assiste e que nos assessora, declaramos aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Que as tuas bênçãos, Senhor, envolvam a todos nós, agora e sempre. Para a alegria de todos nós, temos na nossa casa, pela segunda vez, o nosso querido irmão Humberto. Humberto é filho e neto de espíritas. Nasceu num berço espírita. Como é lindo, né? A gente apresentar um jovem, assim como foi eu, quando criança, nascido em berço espírita, desde criança. Então isso nos remete à nossa origem, Humberto. Então, Humberto é um fiel servidor do Centro Espírita Amor e Caridade, aqui da Fazenda Santo Antônio, aqui num bairro aqui, com aqueles que não conhecem Santo Antônio, a Fazenda do Max, tá? Mas o bairro Santo Antônio de São José, do qual passamos a palavra e rogamos a Deus muita luz, muita paz. A palavra é tua, amigo. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a casa, primeiramente a Deus, por a casa, a oportunidade de estudo e de estar nesse ambiente que sabemos que só nos faz bem. Não tem como nos trazer nada de ruim estando nós aqui. O tema, como coloquei ali no quadro, que trouxe hoje, é o sofrimento. Eu gostaria de começar dizendo que Deus criou o universo e tudo que nele existe. E se sabemos que Deus é amor e sabedoria infinita, sabemos que Ele nos ama mais do que a mãe que mais amou no mundo ama o filho. Podemos dizer até que Ele ama mais do que todas as mães do mundo juntas, porque todo o amor que existe nas mães, que é o amor mais puro que nós conhecemos na terra, foi Ele, é um reflexo do Criador. E se uma mãe ou um pai que ama o seu filho mais do que tudo, como disse nosso Mestre Jesus, se pedisse a eles um pão, eles não lhe dariam uma pedra. Que se pedisse a um pai que ama um filho um peixe, ele não nos daria uma serpente. Sendo que todos nós queremos a felicidade e que Deus nos ama mais do que tudo, claro que quer dar para nós, e que na felicidade não pode haver sofrimento algum, porque é o contrário dela. Por que no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, começa com a seguinte frase: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Essa frase é um paradoxo. O que é um paradoxo? Eu trouxe aqui a definição do dicionário dessa palavra. Então, paradoxo é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Ou seja, paradoxo é uma aparente falta de nexo ou de lógica. É uma contradição. Não, veja que é uma aparente falta de nexo de lógica. Não está dizendo que é uma falta de lógica. Mas que se nós formos ver, por que a dor é uma bênção se ela não nos traz felicidade, mas nos traz o sofrimento, que é o contrário de felicidade?
Nós não conseguimos ver um nexo assim de cara nisso. Só que o maior ensinamento do mundo que teve até hoje, que é o Sermão da Montanha, que é, como disse Gandhi, que nem era cristão, que se todas as escrituras do mundo se perdessem e ficasse só as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte, nada de importante haveria sido perdido, de ter sido perdido. E a gente vê que esse Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, são em grande parte um grande paradoxo, uma grande contradição. Ele começa assim, em Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: vejam que a maior maravilha que aconteceu nesse planeta foi um evento extremamente simples. Não tinha uma câmera filmando, não tinha autoridade, não tinha fogo de artifício, não tinha nada. Vendo Jesus a multidão, subiu no monte e começou a falar. O governador desse planeta. Vejam como Deus, Jesus, eles são simples. Toda a sua criação é simples. E ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que a gente busca, ou todo mundo busca fama, busca as coisas grandes? Por que bem-aventurados são os simples? Bem-aventurados os que choram. Alguém aqui gosta de chorar com sofrimento? Porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja isso aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É ou não é um paradoxo? É ou não é contraditório isso aqui? Muitas dessas frases. E é o maior ensinamento que nós já recebemos até hoje. Mas por que nós não acreditamos que isso é de fato contraditório? Nós espíritas temos 5 pilares que fazem-nos acreditar que isso não é contraditório. Primeiro, nós acreditamos na imortalidade da alma, ou seja, o nosso corpo morre, mas o nosso espírito, uma vez criado por Deus, nunca irá se extinguir. Muita gente fala assim, tem até um vídeo na internet que fala, até de certo ponto para falar de abuso de autoridade, essas coisas, ele faz sentido, mas ele diz assim: você sabe por que você está falando? Ele diz: você é uma pessoa de 8 milhões de pessoas, de um planeta, do sistema solar, tem milhões de planetas solares, de um monte de galáxias, de milhões de galáxias, quer dizer que nós somos pequenos. Só que assim, o planeta vai deixar de existir, o Sol vai deixar de existir, a galáxia vai deixar de existir, e nenhum de nós vai deixar de existir. Vejam como nós somos grandes para Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Nós somos imortais. Uma galáxia vai deixar de existir, nós não vamos deixar de existir. Segundo ponto é a pré-existência do Espírito a contar desta vida. Ou seja, nós vivemos agora, não vamos morrer, mas não nascemos quando fomos gerados por nossos pais aqui na Terra, mas que já tínhamos uma vida pregressa. Outro ponto, terceiro, nós acreditamos na reencarnação. Nunca vamos morrer, não nascemos nesta vida, e ainda assim tivemos muitas vidas para trás. Nós acreditamos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma delas diz, e nos fala da lei de ação e reação.
que como poesia perfeita, ele nos fala que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos responsáveis por todos os nossos atos. Acreditamos neste livro sagrado. E como quinto ponto, eu digo o que está na primeira carta de João: Deus é amor. Se nós acreditarmos na imortalidade da alma, na pré-existência do Espírito, na reencarnação, na lei de ação e reação, e que Deus é amor, essas palavras não mais são paradoxos, não mais são contraditórias. Pelo contrário, elas fazem todo o sentido. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Mas para que nós possamos exemplificar, vamos então falar uma história que eu peguei, que é de um espírita que para mim é dos mais extraordinários, das histórias mais extraordinárias, que eu acho que se não existisse alguém contasse eu não iria acreditar, e ela aconteceu no Brasil. Alarico o Grande, general e rei dos visigodos, conquistou a Roma no início do século V. Acreditava ele ter o mundo aos seus pés. Sabendo Santo Agostinho, que era bispo daquela região de Roma, que ele iria invadir a sua comunidade, o local onde ele era bispo, foi ter com ele corajosamente, e sabemos que inspirado, obviamente, porque e ter como um general sanguinário como era Alarico, foi ter com ele uma conversa. E sendo ridicularizado pelos soldados, conseguiu chegar, por conta de Deus, é claro, dos espíritos inspirados, conseguiu chegar até o quartel-general ali onde estava Alarico. E ele disse assim: o senhor tome a cidade, o senhor roube o que o senhor tiver, o senhor roube o que o senhor quiser roubar, mas assim, deixe a igreja de do meu Deus, e eu vou rezar pela tua alma. E ele fala assim: não me fale em teu Deus, eu sou o teu Deus. E expulsou Santo Agostinho de lá. Porém, alguma coisa tocou o coração de Alarico. E no outro dia, nos próximos dias, quando ele invadiu a localidade que Santo Agostinho estava, ele destruiu tudo mais, saqueou, matou pessoas, e Santo Agostinho havia enchido a igreja dele de gente. Por alguma coisa, ele não invadiu e deixou a igreja intacta. Depois ele desencarna e se arrepende, Alarico, no mundo espiritual. Volta para o seio do mesmo povo e, por conta da sua inteligência e liderança, ele se torna Alarico II. Não é mais tão sanguinário como antes, mas ainda promoveu um grande banho de sangue, vindo a desencarnar na batalha de Vouillé contra o rei Clovis da França. Depois nós ficamos, essas duas histórias são conhecidas através da mão de Chico Xavier. Outra reencarnação desse espírito que nos é revelada veio através de Divaldo Franco, que conta que ele foi aquele poderoso cardeal Richelieu, que um homem muito inteligente, através do clero, conseguiu alcançar o posto de primeiro-ministro da França e foi primeiro-ministro por 18 anos. Ele era um estadista que tinha ideais, e é dono daquela frase, que os deuses dele eram a Igreja Católica e a França. E tudo aquilo que ia contra o seu país, ele não se importava com o banho de sangue, porque ele tinha esse ideal. Deixou muitos povos na miséria. Só que daí, por conta da misericórdia de Deus,
não mais deixando esse rio fluir da maneira por que estava fluindo, ele, 350 anos depois, encarna no Brasil. O seu nome era Jesus Gonçalves. Ele encarna no Brasil no dia 12 de julho de 1902 e nos deixa um legado de conversão pelo sofrimento, para mostrar a misericórdia de Deus. E no livro que fala da sua história diz assim: a lei de amor expressa-se no arrependimento e o arrependimento expressa-se na reparação. Então ele nasce em São Paulo e com 3 anos de idade perde sua mãe com tumor no fígado. Ele nasce em uma família muito pobre e tem que trabalhar muito, trabalha na roça desde cedo para ajudar a sustentar a sua família. Então, com 14 anos ele trabalha numa fazenda e nessa época ele aprende a tocar baixo e ele forma uma banda. Depois que ele forma uma banda, ele começa, por conta desse espírito de milênios atrás, esse espírito de liderança, ele começa a atrair as pessoas para próximo dele e ele fica bem conhecido no vilarejo. Com 17 anos, ele se muda para Bauru, tenta finalizar os estudos dele e não consegue. Aos 20 anos, vejam que jovem, ele se torna tesoureiro da cidade de Bauru. E ele casa com uma viúva que já tinha 2 filhos. Aí ele tem mais 4 filhos com ela e ela desencarna. Ele já perdeu a sua mãe, teve uma vida muito difícil, pobre, e agora perdeu a esposa. Tem 6 filhos. Aí depois ele desposa uma outra moça, a Anitta, que o apelido dela era Ninita, que era sua vizinha e era uma pessoa muito boa. E aí com ele, eles se casaram. Nesse tempo, ele era ateu, tá? Nesse tempo, ele tinha uma banda, ele escrevia para jornais, ele dirigia e atuava como ator nos teatros da cidade. Ele era uma mente, assim, muito trabalhador. Ele tinha uma grande liderança. Aí, logo depois disso, quando a sua vida estava começando a estabilizar, veio a grande prova. Mas ele já passou do estudo agora, veio a grande prova, assim, hanseníase, né? A lepra. Tem que abandonar, tem que deixar seus filhos com parentes. Perde o seu emprego. Vai para um sítio concedido por um amigo seu da prefeitura. Lá ele começa a plantar melancia e outra coisa que agora não me lembro. Só que o serviço sanitário do município recorre para um asilo colônia. Nesse asilo colônia, ele forma uma banda, ele continua escrevendo para jornais, faz peça de teatro e dirige. E sempre dizia assim: onde está esse Deus que todo mundo fala? Eu que nunca fiz mal para ninguém, estou com a doença incurável e me dá muitas dores, e agora? Ninguém consegue me provar que Deus existe. Deus, se existir, não é bom. E a esposa dele, a Lenita, era espírita. E ela sempre tentou convencê-lo do contrário. Só que ele era tão assim, polivalente nas suas artes, ele tinha um espírito tão grande de liderança, que ele tentava ir para um hospital especializado, por conta de umas dores muito fortes que ele tinha no fígado, e ele nunca recebia resposta desse hospital. Só que é porque o diretor desse asilo colônia não queria perder, porque ele havia mudado totalmente o clima desse asilo colônia por todas as obras que ele fazia lá dentro, e quando ele mandava a carta, esse diretor do asilo colônia não enviava. Aí depois de um tempo, ele conseguiu sair de lá, e ele foi para esse outro local. A mesma coisa. O nome da banda dele era Jazz Band. Ele tinha a banda, atuava, continuava escrevendo poesias e mexia lá dentro desse hospital colônia.
Ele era tão influente, o pessoal gostava tanto dele, que até a esposa dele, Ninita, podia morar no hospital. Aí, depois de um tempo, a sua doença foi avançando e ela, a sua esposa, agora não lembro porquê, ela desencarnou. E no velório dela aconteciam diversos eventos mediúnicos. E ele estava lá sentado do lado dos seus amigos e uma médium incorporou o espírito de Ninita e foi na direção dele. Assim, na minha casa é assim. Se mora 3, 4 pessoas na minha casa, eu acho que é assim com vocês também. Só o jeito que a pessoa coloca a chave e gira, a gente já sabe quem está entrando, não é assim? Claro, eu vejo isso. Quando a minha esposa está entrando, quando eu morava com a minha mãe, eu sabia quem estava entrando em casa por conta dessa familiaridade que a gente tem. Uns entram mais rápido, outros entram mais devagar. E ele conhecia a maneira que a Ninita falava. E essa médium, ele não conhecia ela. Então ela veio na direção dele e falou assim: velho, não duvides mais, Deus existe. Mas ela falava exatamente assim para mim. E aí ele busca, lendo O Céu e o Inferno, busca conhecer a doutrina espírita, mas só se converte quando, no dia com muitas dores no fígado, ele bota um copo d'água em cima da mesa e desafia Deus dizendo assim: ó, se tu existes, coloca um remédio nessa água e eu vou te dar 5 minutos. E depois eu vou tomar. Se as minhas dores passar, eu passo a acreditar em ti. Então ele foi lá, esperou o tempo passar e tomou água e sentiu a água amarga. Chamou um amigo, o amigo disse: realmente a água está amarga. Ele tomou 2 minutos depois, as dores dele passaram. E nesse momento, todo esse espírito de liderança, essa vontade de trabalhar que ele tinha, ele, tornando-se espírita, fez toda ele jogou toda essa força para o movimento espírita. E porque uma prece nunca se perde, no dia, eu vou falar o dia exato aqui, no dia, não tem um dia, só tem um ano, em 1945, dentro do sanatório, ele funda a Sociedade Espírita Santo Agostinho. Vejo que a prece de Santo Agostinho parece que não foi perdida de alguma forma, eu não sei dizer. Mas aí ele distribuía sopas, fazia isso tudo dentro do hospital. Distribuía sopas, fazia palestras, orientação espiritual, sessões de desobsessão. E aí a sua doença foi tomando conta do seu corpo e no dia 16 de fevereiro de 1947 desencarna Jesus Gonçalves, no espiritismo conhecido como poeta das chagas redentoras. Um pouco antes dele morrer, ele já não conseguia falar porque a hanseníase tinha tomado conta já das suas cordas vocais. Ele que estava em cadeira de rodas, ele parou na frente lá da Sociedade Espírita Santo Agostinho. Ele disse que sentiu um formigamento e falou por 2 horas. Dizem que foi uma palestra de conteúdo muito elevado. Então, nós vemos esse espírito se converter por conta do sofrimento. Isso foi ou não foi uma bênção na sua vida? Todas essas encarnações que nós conhecemos dando poder e glória, fizeram ele sempre ir pelo caminho errado. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Será que nós, que somos imortais, pré-existência da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, e Deus é amor, será que as coisas que nós estamos passando hoje não são de alguma forma, se são sofrimentos ou felicidades provenientes do nosso passado, das nossas próprias escolhas? Nós que somos espíritas, é óbvio que temos que acreditar nisso. Só que Deus não é misericordioso. Logo depois que ele desencarnou, ele se correspondia com o Chico Xavier, Jesus Gonçalves. E um dia o Chico conta que ele viu na porta um ser com muita luz e que ele tinha luz em 2 partes do corpo mais do que qualquer outra, no pescoço e na perna direita. Que
que era onde a hanseníase mais tinha afetado Jesus Gonçalves. E Jesus Gonçalves se apresentou cheio de luz diante dele. Olha a misericórdia de Deus, porque ele havia feito tanto mal, havia matado milhares de pessoas, e em uma vida dedicada a Deus, olha o tamanho da misericórdia, ele já virou um espírito de luz. Porque a gente acha que às vezes assim, não, tudo que eu fizer eu vou ter que pagar. Tá, e onde é que existe a misericórdia de Deus? Deus quer que a gente pague como a justiça aqui da terra, ou a justiça dele é baseada no amor? Então, tudo aquilo que nós passamos de sofrimento já é abrandado. Se nós fôssemos pagar por todos os males que nós fizemos, de fato, a nossa vida ia ser muito mais desgraçada do que nós dizemos que é hoje. É porque nós não conhecemos. Se nós conhecêssemos, nós estaríamos agradecendo pelas dores que estamos passando hoje. De certeza. E depois, como eu disse, Jesus Gonçalves, ele continuou enviando cartas para o Chico Xavier, só que agora desencarnado. E ele escreve, ele tem diversos poemas que quem quiser ver na internet, ele fala agradecendo o sofrimento que ele teve, pois foi a forma com que todo o seu orgulho foi quebrado, a forma com que ele conseguiu alcançar a felicidade por um caminho a qual ele não estava conseguindo, que era pelo caminho do bem, pelo caminho certo, pelo caminho das boas escolhas. Ele precisou dessa chacoalhada que é bênção de Deus, para que ele então adquirisse a verdadeira felicidade e conseguisse enxergar a vida como ela realmente deve ser enxergada. E aí, num dos poemas dele, referindo-se a essas vidas que agora já eram conhecidas por aqueles que estudavam, ele dizia assim, ó: há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo num réu que espanta, e o Senhor me concede uma lepra santa, para cobrir-me de chagas benfazejas. Mas hoje, livre, enfim, de toda a algema, posso saudar a dor, justa e suprema, emissária da luz, bendito sejas. Veja como esse Espírito nos ensina, como o sofrimento também é uma bênção nas nossas vidas. Todos nós, assim, isso não é uma revelação, né? Todos nós temos uma certeza, a maior certeza da vida qual que é? Que nós vamos morrer. A maior certeza da vida é a morte. Quando nós somos jovens, nós vamos trabalhar, nós reservamos uma parte, que se trabalharmos em carteira assinada, ela é obrigatória até, e essa parte, 10, 12, 15%, depende, ela é depositada numa conta para nós, que depois do tempo que nós trabalharmos, nós vamos nos aposentar. Essa diferença de 10, 12%, seria bom se nós recebêssemos agora? Seria bom. Alguém não sentiria falta? Todos sentimos falta. Só que nós deixamos de pagar? Não. Por quê? Porque lá na frente nós vamos ter essa recompensa, o descanso da aposentadoria, de uma vida de lutas para depois poder gozar no final da vida sem ter essa preocupação de correr atrás do dinheiro. Mas eu pergunto, alguém aqui, por um acaso, tem certeza que não vai morrer antes de se aposentar? Ninguém tem. Todos nós podemos morrer antes de se aposentar. Agora, então por que você paga? Porque vale essa aposta. Porque imagina se eu chegar lá e agora
que eu estou na idade de me aposentar, eu não paguei e não estou aposentado. E agora? Eu tenho que trabalhar até outro dia da minha vida? Então a gente paga por essa aposta. Agora, por que nós então não nos preparamos para morrer se isso é certo? Isso é a coisa mais certa do mundo. Tem o diálogo de Sócrates, tá? Esse livro está no Fedro, um livro de Platão, e ele, quando eles condenam Sócrates à morte, Sócrates diz assim: tudo bem, mas está todo mundo condenado à morte. Mas Sócrates, tu vai morrer antes. Ele diz assim: mas como é que vocês sabem que vocês não estão fazendo um favor para mim? Se a morte é uma escuridão, depois que eu não vou lembrar nem como sonho, se eu fiz coisa boa, fiz coisa ruim, é indiferente, eu não vou lembrar. Agora, se existe alguma coisa depois, a minha consciência está tranquila. Então, talvez, eu que estou buscando seguir as leis, e se vocês me matar por eu buscar seguir as leis, eu vou estar indo para com os deuses. Quando um espírito chega num nível desse, nada mais o abala. A vida aqui não o abala. Nada poderia comprar Jesus. E nós ficamos sabendo disso aqui agora, esse sofrimento, todo ele, quando nós tivermos, pensemos nesses espíritos que passaram por coisas muito mais complicadas do que nós, que o sofrimento que eles passam é infinitamente maior, e eles vêm com essa missão para nos provar isso, para mostrar que nós não estamos sofrendo mais do que os outros, que o sofrimento é uma bênção para que Deus nos dá. Tenhamos bom ânimo e que Cristo vai nos amparar. Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que possamos carregar. Se nós estamos julgando um problema muito grande, é porque Deus crê que nós somos mais fortes do que aquele problema. Temos que ter essa autoestima, porque, como eu disse no começo, uma galáxia vai deixar de existir, mas o nosso ser nunca vai deixar de existir. Deus nos ama e vai cuidar de nós todo o sempre. Muito obrigado.